No vídeo de hoje falaremos sobre 10 mitos sobre nosso cérebro que você precisa saber. O cérebro humano é incrível, feito de 100 bilhões de neurônios que controlam tudo, desde o seu movimento até a sua personalidade. Mas também é muitas vezes mal interpretado. No vídeo de hoje vou mostrar os principais mitos que você pode ter ouvido sobre o cérebro, e agora serão desmascarados. Mito número 1. Usamos apenas 10% da nossa capacidade. A ideia de que você não usa todo o seu cérebro é um mito muito generalizado. É uma ideia atraente, pois sugere que poderíamos ser muito mais inteligentes, bem-sucedidos e criativos se conseguíssemos aproveitar os outros 90% que podemos estar desperdiçando. Estudos de varredura do cérebro mostram que todas as áreas cerebrais estão ativas. Uma simples ação, como abrir e fechar a mão ou dizer algumas poucas palavras, requer uma atividade de muito mais do que 10% do cérebro. Mesmo quando se supõe que a pessoa não está fazendo nada, o cérebro está trabalhando bastante, controlando funções como respiração, atividade cardíaca ou memória. Mito número 2. Os bebês aprendem mais rápido que os adultos. Pode parecer que os cérebros dos bebês são esponjas que absorvem mais informações. Mas você sempre é capaz de aprender coisas novas. Pesquisas mostram que seu cérebro pode crescer e mudar em qualquer idade. Um estudo descobriu que uma parte do cérebro chamada hipocampo é maior em motoristas de táxi do que motoristas de ônibus porque eles têm que memorizar muitas ruas da cidade em vez de uma rota fixa. O cérebro sempre continua a desenvolver-se. Há uma razão para você ter que esperar até certa idade para alugar um carro. Adolescentes e jovens adultos pensam com sua amígdala, a parte do cérebro governada pela emoção. Os adultos usam a parte racional do cérebro, chamada córtex pré-frontal. É a área que faz você pensar sobre os efeitos a longo prazo de certas ações. Mito número 3. Algumas pessoas são do cérebro direito, criativas, e outras são do lado esquerdo do cérebro, o lógica. A ideia de que há pessoas do cérebro direito e do lado esquerdo é um mito. A maneira como você pensa não é decidida por qual lado do cérebro você usa. Ambos os lados trabalham juntos em todas as tarefas mentais. Portanto, é um mito que os pensadores lógicos usam o lado esquerdo de seus cérebros, e os tipos emocionais e criativos dependem de sua direita. Embora todos nós obviamente tenhamos personalidades e talentos diferentes, não há razão para acreditar que essas diferenças possam ser explicadas pelo domínio de uma metade do cérebro sobre a outra metade. Pesquisas recentes usando tecnologia de imagem cerebral não encontraram nenhuma evidência de dominância direita ou esquerda. Uma das falhas fatais do mito é que ele se baseia em concepções vagas das habilidades que pretende explicar. A matemática, por exemplo, requer pensamento lógico e, portanto, geralmente se diz que reside no cérebro esquerdo, longe de todas essas habilidades artísticas do cérebro direito. Mito número 4. O cérebro é uma massa cinzenta. Um cérebro humano é frequentemente retratado como uma massa cinza sem brilho. Mas, embora tenha substância cinzenta, também tem substância branca, e seus vasos sanguíneos são vermelhos. Uma área no meio é preta. Então, por que os cérebros nos museus são sempre cinza? Os produtos químicos que os preservam, como o formaldeído, são os culpados. Mito número 5. Criança que ouve música clássica vira um adulto mais inteligente. Os pesquisadores Gordon Shaw e Francis Rauscher, da Universidade da Califórnia em Irvine, nos Estados Unidos, resolveram testar o mito de que música clássica, especialmente a obra de Mozart, seria capaz de desenvolver e fortalecer a inteligência. Colocaram 36 alunos para ouvir 10 minutinhos de uma sonata. Em seguida, submeteram todo mundo a um teste. E descobriram que o QI, quociente de inteligência, dos estudantes estava, em média, 8 pontos acima do valor aferido antes da audição. Incrível, não? Acontece que o efeito Mozart constatado pelos cientistas nada tinha a ver com aumento de inteligência. O que a música promoveu, segundo o próprio Rauscher, foi a melhora de desempenho dos alunos em certas tarefas envolvendo raciocínio espacial e temporal. O motivo? Bem, essa resposta o pesquisador ficou devendo. Fato curioso, nenhum outro cientista conseguiu replicar o experimento, não, pelo menos, com os mesmos resultados. Tudo leva a crer, portanto, que o aumento de QI verificado nos alunos de Shaw e Rauscher tenha sido mero acaso. Música clássica não faz mal a ninguém. Ao contrário. Ela pode relaxar, inspirar, desatar as amarras da criatividade.
E isso vale também para crianças. Mas nada indica que ela seja capaz de transformar seu filho num adulto mais inteligente. Rauscher acredita que a melhor maneira de unir a música ao desenvolvimento mental dos pequenos seja incentivá-los a tocar um instrumento. Esse, sim, é um fato, já comprovado pela ciência. O aprendizado musical ajuda a desenvolver concentração e coordenação motora. Mito número 6. Seu cérebro descansa enquanto você está dormindo. Enquanto seu corpo descansa durante o sono, seu cérebro permanece ativo. Ele executa muitas das funções do seu corpo, como respirar, e classifica as informações do dia. Ele fixa as coisas que você aprende na memória. Esse processo é chamado de consolidação. Também elimina certos tipos de resíduos que podem levar à demência ao longo do tempo. Mito número 7. O álcool mata as células cerebrais. A verdade é que o uso moderado de álcool não mata as células cerebrais. No entanto, o consumo excessivo de álcool ou o consumo frequente sustentado pode danificar as extremidades dos neurônios, chamados dendritos. Esse dano pode afetar a capacidade dos neurônios de transmitir mensagens uns aos outros. Além disso, pessoas com dependência de álcool podem desenvolver um distúrbio neurológico chamado Síndrome de Wernicke-Korsakoff, resultando em alterações na visão, perda de controle muscular e comprometimento da memória. Mito número 8. A atividade cerebral declina à medida que você envelhece. A verdade é que, embora algumas funções cognitivas diminuam à medida que você envelhece, muitas de suas habilidades mentais realmente melhoram com a idade. Vocabulário, compreensão, resolução de conflitos e regulação emocional são apenas algumas áreas em que os cérebros mais velhos podem ter um desempenho melhor do que seus colegas mais jovens. Mito número 9. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Muitas vezes ouvimos dizer que homens e mulheres não pensam da mesma maneira. E esse é um mito que é falso. Como todos os cérebros são feitos da mesma maneira, mulheres e homens pensam da mesma maneira. As mulheres podem ser tão boas em matemática quanto os homens, por exemplo, é apenas uma questão de como o cérebro é usado por todos. Algumas das pesquisas mais desleixadas, insignificantes, mais tendenciosas, menos reprodutíveis, mais mal projetadas e mais interpretadas da história da ciência pretendem fornecer explicações biológicas para as diferenças entre homens e mulheres. Neurocientistas eminentes alegaram uma vez que o tamanho da cabeça, os gânglios da coluna vertebral ou as estruturas do tronco cerebral eram responsáveis pela incapacidade das mulheres de pensar criativamente, votar logicamente ou praticar medicina. Hoje, as teorias são um pouco mais sofisticadas. Os homens supostamente têm hemisférios cerebrais mais especializados, as mulheres têm circuitos emocionais mais elaborados. Embora existam algumas diferenças, menores e não correlacionadas com qualquer habilidade em particular, entre os cérebros masculino e feminino, o principal problema em procurar correlações com o comportamento é que as diferenças de sexo na cognição são maciçamente exageradas. Mito número 10. O neurônio é a única célula que importa no sistema nervoso. Neurônios são muito importantes, mas não moram sozinhos no crânio. Eles dividem espaço com as células da glia, um grupo variado e cheio de habilidades. São elas, astrócitos, oligodendrócitos e micróglias. Durante muito tempo, essas unidades foram consideradas apenas uma cola que mantinha a massa cinzenta intacta. Descobriu-se recentemente que elas têm um papel primordial e estão relacionadas até com a formação das memórias. O mau funcionamento dessas células estaria ligado a doenças como depressão, esquizofrenia, Parkinson e Alzheimer. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe e dê um like. Até o nosso próximo vídeo.